E em algumas instituições, o mestrando, orientando, ele tem que disponibilizar esse conteúdo. Então, de fato, foi muito boa a tua pergunta, porque mostra que a gente pode diferenciar aqui um pouco entre o ambiente puramente acadêmico, científico e o conteúdo científico da cultura de uma maneira geral. Quer dizer, o que está um pouquinho mais complicado, porque aí não existe nenhuma grande iniciativa, é o da cultura geral, ou seja, literatura, história. Agora, o trabalho científico propriamente dito, sim. Mas, repito, tem muita gente que também se opõe a isso, achando que também o trabalho científico é um trabalho que é de autoria e que não tem por que também deveria ser necessariamente disponibilizado. O argumento contrário tem sido, e é que o argumento tem sido aplicado em várias instituições, é de que o mestrando, o doutorando, ele faz uma atividade que é subvencionada, de certa forma, pelo Estado, porque ele faz um curso onde em muitas instituições, como é o caso da USP, por exemplo, o que ele paga é muito pouco. E, portanto, ele teria que retribuir disponibilizando o conteúdo. Isso é um pouco mais questionável, talvez em instituições privadas. Mas, como eu falei, isto é um microsistema, né? Isso é na área da produção científica, que de fato está melhor. Na outra área não tem nada nesse sentido. Existem, fora do Brasil, projetos, e aqui mesmo, né, como é o projeto da Biblioteca Nacional, da Brasiliana, mas, como os senhores devem saber, tanto o projeto da Biblioteca Nacional como da Brasiliana esbarra nessa regra, né? E ele está sofrendo com essas limitações. Luli, quer complementar alguma coisa? Não. Ainda não. Se quiser fazer sua pergunta, professor? Posso? Pode. Então é uma pergunta mais ou menos simples, que até esquenta e acho que até dá continuidade a isso. Boa parte dessas leis, mesmo sendo avanço, eu concordo, quer dizer, ela avança, mas ela fica muito aquém do que ela poderia ser. Eu não me pergunto se ela vai contra a própria natureza da rede. Quer dizer, o maior problema que eu tenho, nós vivemos numa cidade privilegiada como São Paulo, que tem muitas bibliotecas, muitos centros de referência. Mas se você está numa cidade pequena, um dos maiores sucessos do e-commerce no Brasil e no mundo inteiro é que eu tenho acesso. Quer dizer, eu posso comprar uma e-sharp feita por um húngaro no interior da Hungria, que eu nunca saberia que existe. Um monte de gente compra por e-commerce coisas do mundo inteiro. Agora, se eu, para poder acessar uma biblioteca, preciso vir até São Paulo, e se eu moro longe, realmente longe de São Paulo, eu não tenho acesso a essa obra. Quer dizer, é contrário à natureza da própria internet, se eu mesmo digitalizando, não consigo acessar o conteúdo, se eu não for fisicamente até. Quer dizer, tudo aquilo, né? Eu lembro quando você falava na nossa visita à biblioteca, preocupado com o horário de abrir, preocupado com o horário de fechar, tudo isso continua existindo com esse maldito terminal dentro da biblioteca. Não existe nenhuma proposta, é a primeira de duas, mas a segunda eu vou fazer agora, então fica tranquilo. Não existe nenhuma proposta de, sei lá, tentar rastrear o indivíduo que acessa, tentar cadastrar o indivíduo que acessa, mas pelo menos permiti-lo não gastar R$2.000 para chegar aqui em São Paulo e ver um livro de graça, porque é meio patético, né? Bom, a primeira observação que eu queria fazer, na verdade reiterando o comentário que eu tinha feito no final da palestra, é que a gente tem que também colocar um ponto aqui claro, né, sem mudar muito a realidade, que essa ideia de uma internet livre, de acesso livre, é um pouco mito. Sim. Isso é mitológico. Porque, por isso que eu dei aquele exemplo da informação, falando aqui de obras intelectuais, vamos falar da informação. Hoje se trava na internet um grande embate entre os geradores de conteúdo e os agregadores de conteúdo e mecanismos de busca. Sim. Os mecanismos de busca querendo dizer que, dizendo, né, que um dos grandes benefícios da internet é você localizar a informação em qualquer lugar, e o outro querendo limitar o acesso a essa informação. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que eu deveria colocar. Quer dizer, de fato, hoje a internet, ela funciona assim, quer dizer, muitos sites você tem que ter uma assinatura para você poder acessar. Aí vem o segundo ponto. Quer dizer, qual seria a melhor forma de você equacionar? A melhor forma que eu vejo, que está se discutindo também no ambiente da informação, é esse. É de você pagar, uma remuneração, é um acesso aberto, porém não gratuito. Agora, o que ele não pode ser, quer dizer, onde o sistema fica pernicioso, é se esse pagar é caro.
Sim, que é aquilo que a gente estava discutindo antes da greve, é como o projeto do iTunes, por exemplo, né? Se você tem música digital para compartilhar, mas ela custa caro, então não tem graça. Então ela tem que custar barato. Então a solução desse problema passa por uma primeira premissa, que é a de que o acesso de fato pode ser pago, remunerado, não tem que ser necessariamente gratuito. Então, por exemplo, cogita-se de um Google, por exemplo, pagar para os geradores de conteúdo para colocar as suas notícias, colocar o seu material. Mas o que não pode ser um preço muito alto. Que é aquilo que eu estava discutindo antes do problema da pirataria ou do problema da violação da lei, quer dizer, se o conteúdo for muito caro. Então, a alternativa seria realmente essa. O que as editoras estão bolando, né, é que elas forneçam o conteúdo das bibliotecas virtuais. Ou seja, elas mudam, hoje algumas editoras já estão trabalhando assim, quer dizer, em vez de elas fornecer, veja o modelo de negócio delas, ser vender livros e, portanto, ficar controlando o que a biblioteca fornece, ela fornece o conteúdo e cobra por acesso. E cobrando por acesso, você poderia ter esse acesso remoto. Mas nota que não é acesso aberto e livre. Sim. Esse cobra por acesso, é que nem um LexNex, que nem esses serviços que tem. Então, a solução, que eu diria que não é utópica, que é realista, é dizer, não, o modelo vai ser paga por acesso e o modelo de negócio, então, das editoras e titulares passa a ser de fornecer ele mesmo já esse conteúdo. Agora, totalmente gratuito ainda vai demorar, ainda não é assim. Mas é um modelo muito melhor. Quer dizer, se a gente pensa que você paga, sei lá, 6, 7 reais num pacote de Doritos, né? Você paga R$2,50 na garrafinha de Coca-Cola, se você paga nada por um livro, não pagar 75, 80 reais por cada peça de um livro, que não faz tanto não sentido quanto um CD. Quer dizer, você pegar e pagar um monte de dinheiro para você ter um pedaço de plástico na sua casa ocupando espaço, é só você olhar para a sua estante e ver quantos daqueles livros você não lê. Mas se eu pago pouco, a editora e o autor acabam ganhando muito na escala. Sim, sabe? E a ideia do acesso aberto, porém não gratuito, é uma ideia muito boa. Porque aqui talvez para nós, folgados que vivemos numa cidade como esta, seja desagradável. Mas para quem mora numa cidade grande, só que ele não gasta de uma cidade distante, só que ele não gasta de ônibus, se compensa. É só vocês pegarem o acesso que vocês pagam hoje para a banda larga. Sabe? Todo mundo aqui poderia ter acesso a uma internet via linha telefônica ou uma banda larga simples. Você paga por uma banda larga maior para ter acesso de graça. Então, quer dizer, eu estou pagando para ter acesso de graça. A não ser quando você está aqui dentro da USP que você tem o acesso gratuito e o conteúdo gratuito. Agora, eu não venho até aqui para ter o acesso gratuito. Eu pago na minha casa para acessar algo que eu poderia acessar de graça aqui, porque em casa é mais conveniente. Então, quer dizer, eu posso fazer isso. Mas mesmo o acesso que é, vamos dizer, gratuito versus o pago, oneroso, ele poderia ser seletivo, né? Sim. Então, por exemplo, na área da informação de uma maneira geral, por exemplo, que é o acesso ao conhecimento, agora, por exemplo, recentemente houve aqui em São Paulo uma reunião dos veículos noticiosos e a mídia digital, e alguns diretores de jornais estavam dizendo exatamente isso, que eles diziam assim, que a gente deveria entender que a notícia, quer dizer, que o hot news é commodity, e que a gente não vive disso, a gente devia dar isso de graça. Sim. E o que a gente devia cobrar é a notícia chamada notícia estendida, ou seja, o que a gente vai cobrar é a reportagem, é a coluna, é aquele estudo mais demorado, porque hoje mesmo a notícia, ela em vários veículos, ela está num espaço fechado. Sim. Então isso seria uma nova visão. Então, como é que você passaria isso para uma biblioteca, por exemplo? Seria o seguinte, a leitura por streaming poderia ser livre, sim, mas não a impressão, mas não o download. Porque aí permitiria, obviamente, que essa leitura por streaming é uma leitura mais complexa, nem todo mundo se satisfaria com isso. Mas seria uma forma, por exemplo, um meio termo de você equilibrar um uso livre, acesso aberto e livre, com um uso pago. Ou seja, o que eu quero dizer é que você não tem que pagar por tudo, claro, só paga por usos seletivos e não por tudo. Tem um exemplo disso na revista The Economist, né? A Economist, ela tem algumas coisas que são muito diferentes de todas as outras revistas. Para começar, a idade média do leitor da Economist é 47 anos. Mas a Economist
foi uma revista que só cresceu desde o surgimento dos formatos digitais. Ela está presente em todos os formatos digitais e a venda dela continua a crescer furiosamente. Por quê? Porque o que ela vende é análise. Ela entrega o dado cru numa página gratuita como todo mundo. Agora, se você quer a análise, você paga pela análise. O que é muito justo, porque não faz o menor sentido eu pagar por alguém que pegou a notícia da Reuters e reempacotou e me entregou. Agora, se alguém... por que eu compro um livro? Esse livro normalmente é resultado de estudo e compilação de um monte de fontes. E é justo remunerar esse trabalho. Então, na verdade, essa reestruturação do pensamento, do que é a tal, eu vou usar um termo bem uspiano, o que é a tal da mais-valia, em cima do trabalho editorial que você lê. Sabe? Se é uma compilação feita por computadores em cima de bases públicas, ela tem que ser gratuita. Se ela envolve um trabalho intelectual, esse trabalho intelectual é remunerado, é tão simples assim. E, de novo, essa remuneração pode ser uma remuneração muito baixa, a mesma que hoje é gasta para comprar Doritos, né? Ou bala da frente. Vamos lá, vamos para o chega. Uma outra pergunta, eu acho que é mais uma informação sobre o professor Manuel, sobre o acesso do Monteiro Lobato. Boa parte dele já está, da obra do Monteiro Lobato já está digitalizada, mas faltam alguns anos para que o material possa ser publicado pela limitação da lei. Se eu não me engano, morreu em 45, não tenho certeza. Pois é, o problema, a questão que alguns desses acervos têm que enfrentar é justamente esse, quer dizer, digitaliza, mas não disponibiliza, né? Na verdade, o digitalizar já precisaria de autorização, mas o grave mesmo aqui é a disponibilização. No caso do Monteiro Lobato, como de outros autores, 70 anos após a morte do autor. Né? Então a gente precisa contar 70 anos depois que ele faleceu. Outra pergunta, a pergunta da Marina para o professor Manuel. O autor que entregou uma tese em disquete ou vídeo VHS à biblioteca pode processá-la, caso a biblioteca não faça, ela grifa ou não, faça uma cópia que garanta a preservação do documento, já que uma biblioteca tem a obrigação de preservar e garantir o acesso aos documentos que lhes são confiados? Eu entendo que não. Eu entendo que se o autor entregou uma tese em disquete ou em vídeo, que ele deve ter guardado a cópia, uma original ou uma outra cópia para ele. E que se perdeu-se essa tese porque ela deteriorou-se ou se extraviou, foi omissão dele, foi negligência dele. Eu entendo que não. Senão, coitado, a biblioteca pega fogo, tá ferrada. Tá ferrada, já tem que pagar por Uma pergunta da Paloma para o Lully. Qual é a sua visão sobre os filtros? Concorda que esse papel, função é essencial em nossa sociedade pela explosão informacional em que vivemos? Não. Não sei, é uma afirmativa? Concordo. Então concordo. Concordo que a Paloma que está falando que esse papel, função é essencial em nossa sociedade pela explosão informacional em que vivemos. O bibliotecário recebe uma formação para exercer essa função, mas ainda não consegue visibilidade nesse trabalho. Quais as premissas, eu fico com vontade de dar um palpite aqui no meio, né? Quais as premissas, na sua opinião, para efetivar essa função de filtro de conteúdo / informação? Olha, bom, primeiro eu gosto de filtros, filtro de ozônio é bacana, sempre gosto mais de carvão ativado. O de ozônio deixa um pouco de gosto na água. Eu acho que o bibliotecário hoje, que reclama da vida dele, tá chorando muito. Nossa, a gente pensava que bibliotecário era quase um sinônimo de alguém completamente abandonado, empoeirado, em um canto mofado há 10 anos atrás. De repente surge a arquitetura de informação e o bibliotecário começa a ganhar luz. De repente surge knowledge management e o bibliotecário passa a ganhar dinheiro até, né? Tem emprego e empresa para bibliotecário incrível, né? Então assim, uma coisa, mas de novo, né? Você dá a unha, o cara quer o fêmur, né? Então assim, vamos lá, a vida do bibliotecário já está muito melhor, as pessoas estão percebendo que é necessário ordenar
a informação. Ninguém mais acredita que aquela formação que ele teve no curso secundário ou na universidade vai dar para ele conhecimento a toda a vida. E ele precisa de alguém que organize para ele. Talvez o bibliotecário em si ainda não seja visível, mas o processo que o bibliotecário faz é cada vez mais visível. Imagina se você fala, é que você não usa o termo bibliotecário porque ele é feio, né? Que nem você dizer contador, né? É uma coisa tão desinteressante quanto, só que pelo menos eu não faço o mal. Então você não usa bibliotecário, você fala, não, eu trabalho com informação, eu trabalho com gestão de sistemas informacionais, ou qualquer outra. Você é bibliotecário, filho. Você está usando um nome super bacana para dizer. Aliás, toda vez que eu encontro alguém desse, eu falo, bibliotecário. É muito legal, assim, porque é um corta-papo inacreditável. Bom, veja bem e tal. Porque sabe? Então, assim, talvez o profissional ainda não seja visto, mas a profissão é cada vez mais visível. E eu acho que é função do profissional mostrar e evidenciar a importância da profissão. Sabe? Eu acho que, assim, comparem vocês com os outros pobres coitados que cheios de ego frequentam os outros departamentos dessa escola, você percebe como eles estão ferrados, né? O cara que faz editoração, o cara que faz relações públicas, o cara que faz publicidade, ou mesmo o cara que faz jornalismo, ele fala, então, eu sou jornalista. O cara, blogueiro? Não, porra, jornalista. Então, assim, se existe um movimento para vocês, vocês estão claramente em ascensão. Agora, depende muito de uma mudança de perfil, para mostrar para o resto do mundo como é importante a profissão de vocês. E o resto do mundo está disposto a acreditar. Uma pergunta, professor Manuel. E tem a minha para ele no final, hein? Você tem outra ainda? É a última. Olha que eu tinha duas. Era melhor, né? Não, eram duas. A segunda não chegou. Se a Constituição, uma pergunta do Eduardo Rodrigues. Se a Constituição nos dá a garantia da preservação de nosso patrimônio cultural, a Lei de Direitos Autorais não entraria em conflito com a Constituição Federal? Deveria então prevalecer o que discrimina a Carta Magna, se considerarmos a hierarquia das leis? Sem dúvida alguma, foi esse o sentido que eu quis colocar. Agora, faço aqui uma observação que é importante, né? Nesta área de direito autoral, é uma área ainda que tem muito protecionismo, ou seja, tem uma tônica muito protecionista, porque a legislação sempre evoluiu no sentido do titular e menos do usuário, né? Menos de quem realmente usa a obra e mais de quem a gera. Vocês vão se surpreender que tem gente que diz que não é bem assim. Na verdade, a legislação tem um microsistema e que, ao mesmo tempo que a Constituição assegura a proteção ao patrimônio cultural nacional, também diz que um direito fundamental é o direito do autor sobre sua obra intelectual. Porque eu só falei aqui, obviamente, o aspecto da Constituição que era pertinente ao ponto, mas tem esse outro ponto também, quer dizer, o direito autoral, o direito do autor à proteção da sua obra também é um direito fundamental. Então a discussão toda é como é que você concilia esses direitos fundamentais. Modernamente isso gera uma discussão enorme, porque eu gostei de um aspecto, que é o da proteção do patrimônio cultural, mas tem o problema da educação, do livro didático também. Quer dizer, a Constituição também manda garantir a educação para todos. Então, como é que a gente faz com o livro didático, por exemplo? Porque esse é um problema recorrente, um problema típico aqui dessa instituição, ou seja, os livros didáticos precisam de reproduzir outras obras, precisam mencionar outros autores. Como é que você lida com essa situação? Então, a gente tem costumeiramente um entrechoque aqui de um conflito de direitos fundamentais: direito à educação, direito à cultura, direito à preservação do patrimônio cultural de um lado, e de outro lado um outro direito fundamental, que é o direito do autor à proteção da sua obra. Como é que a gente concilia isso? Então, um argumento que se costuma ouvir dizer é: não, você não pode aniquilar um direito para favorecer outro. Então, você não pode negar o direito de autor para assegurar o direito à educação ou para assegurar o direito à preservação do patrimônio. É verdade, mas também você não vai poder aniquilar o outro. Então, se você deixar permitir a destruição, a deterioração desse material todo que é patrimônio cultural, você está negando esse direito também.
Então, na verdade, se faz uma conciliação, sem dúvida. Você tem que conciliar interesses. Isso se chama teoria da ponderação de interesses. Ou seja, como é que isso se faz na prática, né, para não ficar muito teórico? Significa o seguinte, que você permite a preservação para assegurar o direito fundamental ao patrimônio cultural, mas não pode prejudicar injustificadamente os titulares. Por isso que vocês veem que aqueles textos legais falavam sempre no limite necessário, ou seja, na medida do justificada. Ou seja, você estabelece aqui um equilíbrio. Mas, indubitavelmente, se a lei proíbe aquilo que a Constituição garante, a lei é inconstitucional. Então, isso é um princípio básico da nossa lei. Duas perguntas técnicas que eu hoje vou juntar. Então, para o professor Manuel, se tem uma assinatura online de revistas, posso fazer o download dos artigos e colocá-lo em uma base de dados interna? Essa pergunta é da Luciana. E eu acho que tem uma preocupação bem factual, que ela é da Matos Filhos Advogados. E o do Marcelo Almeida, eu acho, uma obra adquirida por uma pessoa jurídica pode ser reproduzida internamente a seus colaboradores por meio de acervo digital e a terceiros? Na verdade, essas duas questões, elas remontam para uma outra problemática que também é extremamente importante e que mostra o quanto que a nossa legislação está defasada, que é o problema da cópia privada. Outro centro de discussão aqui na revisão dessa lei é o problema da cópia privada. Em que sentido? Quando eu compro uma obra, ou quando eu adquiro uma assinatura, que uso eu posso fazer dessa obra? Claro, não precisaria nem dizer que reproduzir para vender, alugar para fazer receita, fazer um evento, que isso estaria fora daquela licença ou daquela autorização que eu recebi. Mas aí temos um outro ponto, que é o ponto do uso privado. Quer dizer, por que se eu recebi uma obra, comprei essa obra, eu não posso fazer um uso privado dentro do limite do meu círculo privado? Eu deveria poder, deveria ser lícito. Mas lembra que eu falei para os senhores no começo da minha palestra, que a gente tem o conceito de que a exclusividade ou a restrição que a lei estabelece é para a exploração econômica da obra, mas não é. A lei é mais limitativa do que isso, infelizmente. Então, vou dar um exemplo que já, de certa forma, responde a isso. Temos uma prática recorrente que é ilegal. Qual é a prática recorrente que é ilegal? Eu compro um CD, ou baixo uma música e pago. Aí eu pego esse CD, por exemplo, coloco lá no meu drive do computador, passo para o meu computador, passo para o meu iPod, passo para o meu celular. Fiz 3 cópias, isso é ilegal. A lei não permite isso. Mesmo que, mas é todo uso pessoal. Então essa é a incoerência da lei. Essa é a incoerência da lei. Ou seja, a lei não permite essas cópias privadas. Você poderia perguntar, mas por que é assim? Não deveria ser. Isto tem uma razão prática para isso, que é o problema do compartilhamento de arquivos, o problema das cópias. Quer dizer, a lei se tornou tão rigorosa, tão fechada, por causa dessa prática do compartilhamento. Então, assim como não é lícito que o Lula me empreste o CD para eu fazer uma cópia e devolve, também não seria lícito, ficou não lícito que o próprio usuário fizesse da sua cópia. Isso está sendo mudado no anteprojeto, mas está sendo mudado também limitadamente. O projeto vai permitir uma cópia privada, mas uma, e não mais do que uma. Então você poderia pegar o CD para passar para o iPod, mas não poderia gerar todas essas cópias. A pergunta poderia ser, bom, mas por que proibir o uso privado? Pois é, mas na verdade, de novo, remonta à questão do modelo de negócio que você tem hoje. Quer dizer, ainda se pensa em termos de vender cópia. Quer dizer, tudo é vender cópia. Quer dizer, isto é a origem do direito de autor. Se você for pensar historicamente, o direito de autor surgiu com isso. Quer dizer, a internet tem um modelo diferente, quer dizer, que é um modelo de acesso, um modelo de ler, de ver, mas ainda tem essa preocupação muito com a cópia. Então, respondendo especificamente aqui a pergunta, se tem uma assinatura online de revista, posso fazer o download e colocá-los numa base de dados interna?
resposta de advogado. Não. Não pode. A lei não permite. Não pode. Da mesma forma como você não pode comprar o CD, colocar no seu computador e passar para o iPod e para o celular. Poder não pode. Falam que é crime, propriamente crime não é, porque uma mudança na legislação penal da época do Lula descriminalizou essa cópia privada. Mas não é crime. Hã? É ilegal, mas não é crime. É um ilícito civil, cabe sujeito a indenização, mas não é um crime. Então a segunda pergunta é: uma obra adquirida por uma pessoa jurídica pode ser reproduzida internamente a seus colaboradores? Também não pode. Quer dizer, se você tem uma obra, não poderia disponibilizá-la em grandes quantidades, porque você está gerando cópia. Na verdade, a lei não distingue entre o usuário pessoa física e o usuário pessoa jurídica. Sabe onde é que você tem esse problema da pessoa jurídica? Que foi colocado com software, com programa de computador. É exatamente onde isso ocorre. Quer dizer, o programa de computador, você tem que comprar quantas cópias são os usuários finais mas do o modelo programa. do software é diferente, é licença, né? Então, na verdade, você não é proprietário do software, você é licenciado para usá-lo. Não, Lula, não faz nenhuma diferença, a situação é igual. Quando você compra um CD, ou uma música, ou um livro, ou um filme, você também é licenciado. O nome é só... Não, na verdade, existe uma terminologia, vamos dizer assim, de negociante, né? E existe a terminologia jurídica. Em todos os casos, você tem uma licença para usar. Entendi. Pode ser software, pode ser livro, pode ser música, pode ser vídeo ou filme. A situação é rigorosamente a mesma. Tanto é que quando veio aquele CD com DRM, que apareceu aqui no Brasil, se você chegou a olhar, você quando instalava o CD vinha licença. Verdade. Vinha uma licença. E quando você instala hoje um DVD para ver um filme, Licença. então na verdade é sempre... É o único capítulo que você não pode pular. É. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é organizador do pode qualquer coisa. Como é que é? É a patroa. E o moderador também, deixa o moderador fazer comentário. Claro. Desculpa a gente quebrar o protocolo, mas é que até eu escrever já ia passar. Dentro disso que o senhor estava comentando, a gente comprou um exemplo que foi dado ontem, até pelo Pedro Paranaguá. Você comprou um disco de vinil, por exemplo, e agora você não tem mais como tocar esse disco. Então você faz uma cópia para o seu iPad, para o seu computador. Eu entendo que a lei diz uma cópia apenas, mas a lei também diz que o errado é a distribuição. Então se a gente pensar que eu estou fazendo 3 cópias, digamos, uma para o meu note, uma para o meu computador de mesa e uma para o meu celular, mas todas são do meu uso. Eu comprei o material original, ou seja, eu já paguei a questão dos direitos autorais para quem o fez. Isso não poderia ter colocado na nova, não sei se já colocaram nessa proposta de revisão, porque eu não estou fazendo uma distribuição, como é o caso da pergunta sobre os artigos da parte de direito, que a pessoa acessa, mas ela está pagando ali, é uma pessoa pagando e depois ele vai colocar numa base de dados para um monte de gente. Isso é distribuição, mas eu comprei o meu CD, só que eu quero ver ou escutá-lo de várias formas. Não seria legal? Então, primeiro eu vou responder no sentido de como a lei está escrita, e depois a gente poderia discutir, que é válido discutir, do que deveria ser. O Newton Silveira, que esteve aqui ontem, que costuma dizer isso muito bem. Ele fala: a nossa lei de direitos autorais não distingue claramente o uso público do privado, o uso comercial do uso privado. Então, a nossa lei não diz que o errado é a distribuição. Não diz isso. O que ela diz peremptoriamente é: qualquer forma de utilização da obra intelectual depende de autorização prévia do autor. É isso que ela fala. Ela não fala, que seria então o sentido que você falou, qualquer exploração comercial da obra depende de autorização. Ela não diz isso. Então, ela é uma lei excessivamente protecionista e que realmente limita diversas atividades que poderiam ser permitidas. Aí você vem, agora não deveria. Por exemplo, qual é o sentido econômico de você proibir que quem comprou o CD, por exemplo, instale no computador, instale no
iPad dele, ou iPod dele, e instale no celular. Não tem, efetivamente, não faz sentido. Até porque quebra. Até porque, veja, ninguém vai comprar dois não faz sentido querer comprar dois. E tanto não faz sentido econômico que, por exemplo, a Microsoft, em licenças da Microsoft, ela permite que você, comprando um programa de computador, instale ele, por exemplo, no seu escritório e na sua casa, desde que você não use simultaneamente. Então, no sentido do dever ser, eu concordo, mas não que a lei é assim. Infelizmente, a lei é muito protetiva mesmo, ela é bastante fechada. E por isso que eu dei o exemplo do que, a explicação, quer dizer, isto vem por causa dessa verdadeira fobia que os titulares ficaram com a questão do compartilhamento de arquivos, né? com a questão. Este é o mal, né? Esse é o mal maior que se combate permitindo, não o mal menor, mas o bem, né? Porque isso é um bem, quer dizer, isso é usar a tecnologia a favor do usuário, mas infelizmente é assim que a lei está. Aí você perguntou o que se pensa em fazer. Pensa-se sim, pensa-se em introduzir um dispositivo na lei que permita essa troca do meio físico, como é o do vinil, por exemplo, para o meio digital. Tem um dispositivo, evidentemente eu não tratei de todas as hipóteses da lei, mas essa está prevista, que é quando o meio físico, o suporte, onde estava originalmente colocada a obra, ele não é mais compatível com os recursos que você tem para usar. Então você poderia transpô-lo para um outro meio digital, mas sempre limitado a uma cópia. Acho que agora chegou a vez da minha pergunta número 2. Na verdade, não é nem uma pergunta número 2, é até para dar uma ampliada um pouco no debate. Boa parte das vezes, toda vez que você tem que combater uma estrutura, as restrições estruturais, não nem dizer legais, as restrições estruturais são tão gigantescas que muitas vezes as iniciativas de maior sucesso simplesmente desistem completamente e recomeçam. Então vou falar algumas palavras que são verdadeiros palavrões, assim, você nunca vê advogado falando isso, ele até pensa, mas ele usa 6 ou 7 palavras para usar a mesma expressão. Vamos falar em subversão. Não, assim, nobre colega, não falarias jamais subversão, não é uma palavra muito feia. Então, não, é uma versão alternativa, uma revisão peremptória da subversão. Vamos falar em subversão, vamos falar em anarquia, vamos falar em reinvenção e vamos falar em total destruição de sistemas existentes. Uma coisa quase que unabomber. Mas vamos falar uma coisa importante. Por exemplo, a minha visão particular de pirataria é que pirataria, mais do que qualquer ação de egoísmo ou de aproveitamento, é uma reação a abuso. Sabe? A quantidade gigantesca que a gente tem de pirataria é porque o abuso que teve na cobrança de direito, na restrição de direito, foi violento, e aí você chega a um círculo vicioso absolutamente terrível. Porque há pirataria eu restringo, porque há restrição eu pirateio. E resultado, que aquilo que antigamente fazia com que você baixasse uma música por vez, você vai lá e fecha aquilo, ótimo, agora você baixa discografias inteiras. E você vai fechar aquilo que você vai fazer, vai trazer a Madonna para sua casa, que não tem mais o que você possa fazer em termos de limite de acesso. Então, o que existe que quebra essa estrutura? Quando, por exemplo, a gente tem alguns exemplos, quando, por exemplo, a Amazon lança um livro muito barato, você começa a pensar 2 vezes em baixar um PDF que ele tem menos funcionalidades. Quando a Apple te vende uma música a $1, você pensa 2 vezes, fala, olha, eu posso até baixar a pirataria, mas vai demorar um tempão, porque vai vir a discografia inteira, vai ser um saco, pode vir vírus, eu tô com medo do computador, aqui eu compro, gastei $1, peguei, ouvi, resolvi, acabou, só quero ouvir essa música no instante. Ringtone, todo mundo pode baixar a pirata e a quantidade de gente que compra é incrível. Aplicativo para celular, um monte de gente, veja, todo mundo que a vida inteira passou pirateando software é capaz de ter gasto $200 ou $300 em aplicativos, cada um à base de $2 ou $3 cada um. Eu digo isso que eu conheço um amigo meu e tal, não é exatamente uma experiência pessoal. Exatamente não. Mas a minha questão é a seguinte, existem atitudes voluntárias que acontecem à parte da lei, porque elas simplesmente, não é que elas são ilegais, nem que elas são legais, elas simplesmente pegam a estrutura toda e resolvem fazer o contrário. Por exemplo, quando você pensa em Creative Commons e a ideia de alguns direitos reservados, você tem um acordo entre o produtor e o consumidor de conteúdo que o produtor, ao produzir,
já coloca uma quantidade menor de direitos, porque ele sabe que a popularização da obra dele o tornará mais conhecido e propiciará a venda de outras coisas. É muito normal, por exemplo, na mídia convencional, o autor de um livro escrever de graça um artigo para um jornal, porque ele sabe que a exposição que o jornal lhe dará venderá muitos livros. Ou que um ator famoso dê uma entrevista gratuitamente, porque ele sabe que essa entrevista dada de graça possibilitará muitas pessoas verem pagarem pelo filme que ele vende. Então, a ideia do Creative Commons é uma ideia de, ok, você distribui para uso não comercial gratuitamente e em troca você ganha uma escala de visibilidade que ninguém tem. O que aconteceu ali? A ideia que é muito bonita de várias dessas, e veja, não é só Creative Commons, é só o mais visível da área criativa. Quando você pega na licença de software, você tem software como serviço, que chamam de SaaS, você tem software livre, você tem modelo de código aberto, toda a estrutura da internet, servidores Apache, sistemas Unix, Linux e vários desses, são sistemas que funcionam de uma forma diferente. Então, existem editoras, como por exemplo a Safari, a O'Reilly, que é uma das principais editoras técnicas, que tem uma espécie de biblioteca dela, em que você paga mensalidades e vê a quantidade de livros que você quiser. Talvez, e aí a minha pergunta, talvez uma solução para esse enorme enrosco, porque da sua apresentação eu vi claramente que os problemas técnicos são irrisórios comparados com os problemas jurídicos. Talvez uma solução, não para o passado, mas para o que vem daqui para frente, seria fazer entre o produtor de conteúdo e o consumidor de conteúdo um novo tipo de acordo, porque enquanto o produtor de conteúdo continuar produzindo dentro do sistema de todos os direitos reservados, a gente vai ter que esperar 70 anos depois da morte dele para poder ter acesso ao conteúdo se os filhos dele resolverem brigar entre si. Então, será que de repente uma solução possível não seria uma solução meio anárquica, subversiva, com perdão dos termos, mas uma solução de reinvenção do acordo? É interessante um aspecto do que você colocou, que é o seguinte: essa visão anárquica do processo, eu diria, a visão anárquica agora da internet, ela é um pouco utópica. Sim, sim. Ela não existe, porque os exemplos que você deu, e são todos exemplos muito bons, eles não têm nada de anárquicos. Não, são bem pragmáticos. Não é só pragmático, eles, como se diz em inglês, né, que é uma boa expressão, né, go by the book. Eles estão rigorosamente by the book, ou seja, eles são absolutamente, para colocar em português, eles são opções absolutamente aderentes ao sistema jurídico vigente. Nada de anárquico, nada de revolucionário. Então, começa, por exemplo, pela licença Creative Commons. A licença Creative Commons, que você colocou bem, é uma opção e uma faculdade do titular. Então, se ele não fizer, não tem Creative Commons. Se ele não permitir, não tem Creative Commons. Então, ele não muda. Ele não subverte, ele não inverte o sistema. Ainda é o titular fazendo uma concessão. E aí eu diria, nesse sentido, não tem nada de novo, não tem nada de anárquico. Ele tem uma vantagem, eu não estou aqui minimizando a importância do Creative Commons, tem, acho importante, é uma atitude, é justamente o contrário da atitude protecionista, de nada pode, tudo reservado, mas ela não é subversiva, ela não é revolucionária. A mesma coisa é só subversiva para as editoras, principalmente. Quer dizer, ela é subversiva do modelo em que uma editora hoje encara isso, e como até pouco tempo atrás o autor via. Se eu publicar, a minha única forma de publicar conteúdo é através de uma editora ou é através da Hoje não mais, né? Hoje não é isso, né? Quer dizer, na verdade, o que o Creative Commons revela, e no software de certa forma também, é que essa equação mudou, né? Sim, quer dizer, hoje a importância da editora, a importância do intermediário é muito menor. Quer dizer, por isso que eu falei da democratização da circulação da informação, que na verdade essa democratização é nos dois sentidos, né? Não só o usuário tem hoje mais possibilidade de colocar o conteúdo, de acessar o conteúdo, como os autores hoje têm muito mais possibilidade de colocar o seu conteúdo na internet, acesso ao público. Agora, voltando ao outro ponto da sua questão, de fato, como está, não pode ficar. Quer dizer, a legislação como está, a gente pegou aqui o microcosmos
da biblioteca digital, né? Mas esse é um ponto só. Em vários outros aspectos, em todos os aspectos, a gente vê que efetivamente tem uma defasagem muito grande entre o que é a potencialidade da internet, o que é o mundo real e o que o sistema hoje contempla. E, na verdade, o que o sistema contempla hoje, eu diria assim, é o final de um modelo antigo, um modelo que não funciona mais. Agora, eu não acredito, e você vê mesmo nessas outras iniciativas, que nós vamos ter um sistema totalmente revolucionário. Não acredito, eu acho que isso vai demorar. Mas que, como está, não pode ficar, é indubitável, né? Isso não tem a menor dúvida. Uma pergunta para o professor Lully. A curadoria de informação está sendo muito discutida na área do jornalismo. Na sua opinião, qual o papel do profissional da biblioteconomia nessa discussão? Eu acho que as funções começam a ser cada vez menos compartimentalizadas, sabe? A função, quando hoje, por exemplo, você faz uma revista, você tem o fotógrafo que escolheu um ponto de vista para fotografar e escolheu um recorte da imagem para mandar entre as várias imagens que ele mandou para a revista. O editor da revista, que escolheu dentre as várias imagens dos vários fotógrafos qual a imagem que ele colocou ali, o autor do texto, que mandou um texto que permite esta ou aquela imagem, que tem um tom que combina melhor com esta ou aquela imagem, e todas essas pessoas são editores de um conteúdo cru e vazio, vazio não, é vazio de significado que existia. A cada edição existe uma camada adicional de significado. A gente sabe muito bem, todos dessa escola estudam teoria da comunicação, a gente sabe que não existe absolutamente, é impossível existir informação isenta, do mesmo jeito que é impossível existir roupa isenta. Quer dizer, qualquer coisa que cobre é uma coisa que cobre comunicando. Então a questão maior é a seguinte: todos eles têm importância, e a importância deles é variável de acordo com o nível de seleção e o nível de intervenção que eles têm, sabe? Se você tem, quer ver, pega um exemplo bastante comum, quando você teve há pouco tempo atrás aqui a exposição do Picasso na Oca, você percebe o seguinte: o Picasso é importantíssimo, importantíssimo. Agora, o curador que teve a obrigação, e é obrigação porque ao mesmo tempo que é uma maravilha, é uma delícia, é uma enorme dor de cabeça de selecionar dentre as obras aquele cara que não pintou pouco e não pintou mal, quais são as obras que ele ia colocar dentro daquele museu, foi absolutamente gigantesca, e ninguém lembra, ninguém sabe o nome do curador daquela exposição. Todo mundo lembra da exposição do Picasso. Então eu acho que à medida que a internet começa a tornar mais visíveis os processos, os intermediários começam a se tornar mais visíveis também. Quando você, por exemplo, segue alguém, vou pegar uma coisa bem banal, você segue alguém no Twitter, o que você está fazendo? Você está aprovando e validando a forma com que esse indivíduo vê o mundo e os links que esse indivíduo seleciona. Ou de outras formas, você está validando o seu poder de editor. Só que, quando você lê um texto no Twitter, da onde veio esse texto? São tantos editores que estão entre você e a fonte original do texto, às vezes, que você não faz a menor ideia. O indivíduo tinha uma coleção enorme de informação, ele filtrou. Foi passado para outro indivíduo que tem uma outra coleção enorme de informação e filtrou, até chegar a você. No fundo, nós estamos cada vez mais chegando na área de conhecimento aquilo que já existia nas sociedades faladas. Como se o parênteses aberto pelo Gutenberg tivesse fechado. Sabe, antes do Gutenberg, o que acontecia? Você acordava com uma dor nas partes e todo mundo tinha uma opinião a respeito. E você não sabia direito qual opinião prestar. Aí surge o livro, e com um livro maravilhoso, o livro impresso, todo mundo tem livro em todos os lugares, o livro passa a ser o centralizador de autoridade, escondendo várias coisas ali, que são a importância do editor, a popularidade do autor, a seleção da biblioteca, um monte de outras coisas. No livro existia a verdade. Então in biblios veritas, né? O vinho não tem nada a ver com isso. E aí o que vai acontecendo hoje? Hoje, à medida que a produção de conteúdo é cada vez mais comum e a seleção de conteúdo é cada vez mais comum, você volta ao ponto em que
Você tem uma pergunta, você sempre vai encontrar a resposta. Se a culpa da minha camisa não combinar com a minha calça é do aquecimento global, eu vou achar na internet alguém que me dá essa resposta. Então, o que é importante hoje? É importante hoje, cada vez mais, você validar o curador. Que é uma coisa que a gente em comunicação faz desde sempre. Você aprendeu quando entrou na ECA aqui, 17, 18, 19, 43 anos de idade, você aprendeu que a mídia tem interpretação. Se você for fazer odontologia, você ganhou mais dinheiro. Se você for fazer a FEA ou São Francisco, esquece. Mas aqui dentro da ECA você aprendeu e isso passou a ser uma informação normal para você, que qualquer informação tem um viés. Para o jornalista sabe muito bem se ele vai trabalhar no Estadão, se ele vai trabalhar no Valor Econômico, os vieses deles são completamente diferentes. Se ele vai trabalhar na Veja, não tem viés nenhum, contanto que não tenha cultura alguma. Mas assim, o que as outras pessoas, as pessoas que não estudam comunicação, estão tendo acesso hoje? Estão tendo acesso ao viés. Sabe? Quer dizer, o advogado, da mesma forma que o jornalista, são indivíduos especialistas em avaliar o viés. Leu um texto e fala, peraí, até que ponto essa interpretação não é enviesada, não é tendenciosa? O profissional brilhante de neurociência talvez, mas de oncologia, não tem necessariamente essa leitura. E agora todo mundo está passando a ter. Então, quer dizer, o que é muito importante, tanto para o profissional de biblioteconomia quanto para o de jornalismo, é que a sua função de deixar clara a fonte e deixar clara a sua ação em cima da fonte são cada vez mais importantes. Você não vai conseguir esconder a fonte e você não vai conseguir mais fazer um trabalho vagabundo. Mas se você faz um trabalho de edição que é muito claro e se você faz um trabalho de síntese que é muito claro, esse trabalho vai ser cada vez mais o seu maior legado. No fundo, quando o aluno, eu odeio aluno de TCC que me entrega a compilação. Eu falo para ele, querido, isso é um fichamento. O que você acha disso? Não, olha, o Derrida acha disso, eu quero que morra. Eu não me interessa o que o Derrida achou, o Deleuze, o Foucault, eu quero saber o que você acha disso. Porque se eu vou perguntar qual é a opinião do Deleuze, eu vou perguntar para o Deleuze, ou seja, eu vou lá no livro e leio o livro dele. Agora, qual é a sua interpretação? Por que você pegou esse cara para citar e não aquele outro? Sabe? Por que você está citando Roberto Campos e não está citando Milton Friedman? Qual é a sua leitura? É isso que é cada vez mais importante. E é isso que as pessoas estão perdendo, ainda não pegaram. Sabe? Muita gente ainda está vendo o conteúdo produzido na rede como se fosse uma coisa universal. Sabe? Como se fosse 5 quilos de batata, como se fossem 2 quilos de ouro. Não é assim. Sabe? São ideias. Ideias são completamente passíveis de interpretação. Tanto para o bem quanto para o mal. E se você não tem claramente a sensação que você é o cozinheiro, tá? Que ovo é ovo em qualquer lugar do mundo, peito de frango é peito de frango em qualquer lugar do mundo. Agora o frango com ovo que você faz, ninguém faz, você nunca vai conseguir diferenciar o produto que você tem. Pega o Alex Atala no Dom, por exemplo, o restaurante mais bacana de São Paulo, o chefe mais bem pago de São Paulo, e mais caro de São Paulo. Pois é, e o que esse cara vende? Esse cara vende a cuidadoria dele. Porque esse cara não cria vaquinha, esse cara não cria galinha, esse cara não planta tomate, sabe? E não pesca o peixe de jeito nenhum, sabe? É a mistura que esse cara faz que dá todo o preço dele, sabe? Parte dessa mistura é sobrevalorizada? É, sim senhor, do mesmo jeito que a gente paga alguns livros preços mais altos do que deveria pagar, porque o conteúdo que está lá dentro não é tão brilhante. Mas parte dela tem enorme mérito. E acho que é isso a função. Lula, posso dar um pico? Claro, pelo amor de Deus, só eu deitava com isso. O que eu acho ainda uma realidade incontestável da internet, falando de pesquisa, de acesso ao conhecimento, é que se há um tempo a internet é uma fonte fabulosa e bastante variada de informação, ela não tem filtro, né? Tu acha na internet coisas absolutamente inúteis, improváveis, e coisas de boa qualidade. Então, um aspecto que eu vejo da internet, agora já que você falou então do TCC, da pesquisa, levando por esse lado, eu acho que hoje a internet oferece para os alunos, para a nossa atividade docente, esses dois aspectos. Um é que há uma certa tendência de que a pesquisa é a internet, o que você achou na internet está endossado, está válido. E não é verdade, quer dizer, é uma... A Wikipedia até não é tão ruim, na verdade. O que eu acho é que você, quando faz uma pesquisa, você tem uma variedade de fontes e aquele conteúdo, ora é um conteúdo bom, ora é um conteúdo muito ruim e nem sempre isso é claro. Uma outra observação que eu queria fazer
E aí falando muito da atividade docente, né? Falou do TCC, né? Quer dizer, hoje o aluno encontra muito material na internet, mas ele esquece que a origem desse material é detectável facilmente. E é interessante o problema do plágio hoje. Eu diria, não digo recrudescimento do plágio, mas hoje esse plágio como se tornou uma questão hoje relevante na pesquisa científica. Porque de fato hoje você localiza o material, tem várias ferramentas hoje, que você lê o TCC com essa ferramenta e você localiza a fonte, de onde veio isso, né? E assim como você localiza a fonte, você sabe se ela foi reproduzida com crédito ou não crédito, quer dizer, se tem autoria ou não tem autoria. Quer dizer, aí mais um ponto dentro da curadoria do que você falou. Não, eu acho que assim, à medida que você torna a análise muito complexa ou muito pessoal, fica cada vez mais difícil plagiar. É como a trava da direção do carro. Você não vai impedir o ladrão, mas você vai dificultar bastante o trabalho dele. Então eles acabam trocando de orientador. Aí é o problema inteiro deles e do outro orientador, aí já não é mais comigo. Mas uma coisa que é engraçada, você percebe na conversa pessoal que você tem. Há pouco tempo atrás você dizia, li na Veja, vi na Globo. É natural quando você fala uma informação que tem algum valor, não precisa ser valor científico, algum valor minimamente argumentativo, você cita a fonte. E normalmente hoje, quando você fala isso, Twitter, Facebook e internet não são fontes. Quando é uma coisa um pouco mais séria, vai dizer, não, eu vi na Wikipedia, ok, pelo menos é uma internet curadorizada, ou eu vi no blog tal, mas assim, você fala assim, não, eu vi na internet que comer Doritos emagrece, o cara já vai olhar para você e rir. Você fala assim, não só a informação não procede, como o fato de você ter visto na internet é prova de ruindade, né? O YouTube enfrenta esse enorme problema, né? Qualquer conteúdo que você tenha visto no YouTube é garantia que ele seja ruim. Ou a garantia que a fonte seja enviesada. Mas uma coisa que eu falo para meus alunos, eu acho que vale para vocês mesmos, é assim, não cite a Wikipedia, mas cite quem a Wikipedia cita. Sabe? A Wikipedia tem uma coisa que é maravilhosa, que é no pé de todo artigo, coloca as fontes. Cara, o que ela está mostrando para você? Ela está mostrando o processo de curadoria. E aquilo é para mim um modelo de transparência maravilhoso. Porque ela está ali, olha, eu estou escrevendo isso e minhas fontes são essas, vai lá e checa. Isso é maravilhoso, porque você vai lá e checa, e aí ao ler a fonte, você consegue ter um conteúdo muito melhor, muito mais bacana. A Wikipedia, eu acho que esse na verdade é o grande valor dela, ela te dá a curadoria de presente. Ela te dá aquele texto que no fundo é a sinopse de uma pesquisa, e no final ela te dá as fontes que o pesquisador que fez aquele texto considerou relevante. E se o tema é razoavelmente grande ou polêmico, não é obra de um só. Então eu tenho uma curadoria de curadorias. Ao pegar um tema razoavelmente grande dentro de uma Wikipedia, eu vou encontrar a cabeça de 20 curadores sendo misturada e sendo compilada em uma grande leitura. O que é maravilhoso. Mas sim, a gente precisa cada vez mais de filtros. E o grande problema às vezes dos blogs e dos podcasts, etc., é que o filtro do cara é ele mesmo. Sabe? Aí ele acordou com raiva de alguém, ou com ciúme, ou a mulher dele deixou o cara, pronto, o cara começa a escrever um monte de bobagem. Então, vocês têm que tomar cuidado, e vocês profissionais que mexem com mídia, com mensagem, com opinião, seja na área de direito, seja na área de classificação de informação, seja na área de publicação da informação, precisam estar mais alertas do que ninguém à figura do editor, porque ele é cada vez mais mediado e, portanto, ele se torna cada vez mais difícil de ver. Dou um exemplo muito simples. Dois exemplos dos Estados Unidos. Quando você muda a questão do aborto de pro-life para pro-choice, parece que é só uma brincadeira semântica. Não, não é, porque se eu sou a favor da vida, eu não posso ser contra a vida. Mas se eu sou a favor da escolha, eu não posso ser contra a escolha. Então eles mudaram completamente a discussão de um tema, só mudando o termo pelo qual é chamado. Pega a opção aquecimento, climate change, veja, change, aquecimento global virou mudança climática. Mudança pode ser boa, mudança é aquilo pelo qual a gente passa a vida inteira. Então mudança climática pode ser uma coisa legal. A hora que você coloca isso, e a hora que você coloca, você faz alguns erros bem intencionados, como coloca o Al Gore para falar disso, você transforma uma disputa que deveria ser científica em uma disputa política. E toda disputa política tem outros lados. E hoje, se você faz uma busca sobre alguns desses temas na rede, você vai encontrar tantos temas favoráveis quanto temas contrários.
Coisas absolutamente erradas, como por exemplo o tabagismo, você encontra na rede, numa pequena busca no Google, se cigarro faz mal, você vai encontrar tanto coisas boas quanto coisas ruins, porque descobriram que uma das melhores formas de minar a opinião contrária não é debatê-la, mas é confundi-la na busca do curador universal e burro que é o Google. Então temos mais 3 perguntas, só pensam todos do mesmo tempo. Nenhuma será minha. Eu vou pedir não. Jamais, chega. Não, você teve várias. Pelo amor de Deus. Eu pedi para o professor Manuel respondê-las. Né? Pois não. São duas da mesma pessoa, o Marcelo Almeida. Então a primeira pergunta é a seguinte: o pagamento da taxa para acessar material com finalidade de pesquisa não fere o princípio do acesso à cultura? Além disso, esse pagamento pode ser interpretado como autorização do autor para reprodução sem fins comerciais? Não, eu não acho que pagar para ter acesso a material com finalidade de pesquisa fere o princípio do acesso à cultura. Na verdade, o que fere o princípio do acesso à cultura seria se para fazer qualquer acesso a uma obra ou qualquer uso de uma obra tivesse que pagar. Isso sim, que seria um absurdo. Então tem duas travas que são, vamos dizer, tradicionais do direito do autor, que é a questão da citação, né? Claro, né? Qualquer trabalho científico, qualquer pessoa pode citar o trabalho dos outros, não pode ter nenhum, não tem que pagar para citar. Seria um contrassenso isso. Da mesma forma, a pessoa pode usar as ideias, né? Chamada paráfrase, né? Quer dizer, todo mundo ouviu aqui o que eu falei, não tem que pagar royalties para mim para usar as minhas ideias. Então, a citação ou a paráfrase, né, ou a utilização, isso para mim feriria o princípio do acesso à cultura. Agora, usar material no sentido mais amplo, eu acho que não, porque senão também qual é a proteção que teria efetivamente a obra se ela pudesse ser utilizada em qualquer circunstância. Eu digo isso porque, como bem lembrado pela pergunta da Paloma inicialmente, a gente tende a ver a obra intelectual como sendo a obra do Jorge Amado, como sendo a música cantada pelo Caetano Veloso, mas a gente não tem que lembrar que tem toda uma produção científica, toda uma produção técnica igual, né? Quer dizer, eu não gostaria nada que meu livro que eu publiquei sobre a proteção da obra jornalística fosse reproduzido e circulado aí livremente, porque é uma obra que eu fiz. Agora, as ideias todas que eu coloquei lá dentro são para ser usadas, e também o livro é para ser citado. Então, eu entendo que, claro, se há um pagamento, há uma autorização para a reprodução, mas não é isso, eu não acho que isso viola. O segundo é qual é a interpretação legal de fins comerciais. O uso parcial, como gráficos e tabelas em material promocional, é considerado fim comercial, mesmo se for de conteúdo médico-científico? Bom, primeiro, duas observações. Uma é que a lei não fala que é fim comercial em todos os casos. Em alguns casos ela menciona o fim comercial, mas um conceito que havia inicialmente na lei, que era relacionar todo ao uso comercial ou lucro direto, não persiste na lei. Então não existe como uma regra geral. Depois, quando for conteúdo médico-científico, essa é a discussão, não sei se é por isso a pergunta, né? Mas essa é a discussão das bulas científicas, das bulas de remédios, por exemplo, né? Tem aí uma discussão, porque a bula contém a reprodução de informações técnico-científicas que são utilizadas na bula. Então a pergunta é, qualquer bula pode ser reproduzida? Tem uma discussão sobre isso, porque tem a bula que é a bula simples, é chamada bula simplificada, e tem aquela bula científica profissional que tem todo um trabalho em cima. E o nosso Supremo Tribunal Federal, bem ou mal, já declarou que essa bula ela é uma obra científica. E, portanto, também tem uma limitação de utilização, mesmo que ela tenha um conteúdo médico-científico. Então, na verdade, o fim comercial não é o único paradigma, não é o único parâmetro da nossa lei. A última pergunta da Cláudia, suponho, Cândido. A legislação prevê a diferenciação entre acervos digitais mantidos por instituições públicas e instituições privadas? Não, ela não prevê. Mas na proposta de legislação está se tentando prever isso. Na verdade, essa questão do uso por instituições públicas ou um uso
que não é por finalidade privada, também tem sido um pouco problemático na interpretação da lei. Por exemplo, uma discussão que está hoje no Superior Tribunal de Justiça é saber, por exemplo, se uma prefeitura pode organizar um carnaval ou pode organizar um evento e não pagar direito autoral para os autores das músicas que são utilizadas. Então, houve algumas decisões dizendo que, sendo numa praça pública, sendo organizado por uma entidade pública, que não deveria pagar, e houve outras decisões dizendo que deveria. E parece que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que deve pagar toda vez que tiver gente recebendo, desculpa. Ou seja, o conceito é, se você paga a banda para tocar, se você paga iluminador para fazer iluminação, se você paga outros profissionais para realizar o evento, você paga a música também. Agora, se é assim, como se chama isso, um curso, isso já revela a minha idade, né? Mas como é que se chamaria hoje aí? Bloco? Ai, meu Deus. Então, se é um bloco de rua, com as pessoas andando... curso eu diria que lá do fundo, eu tirei do fundo se é um bloco de rua, com as pessoas cantando espontaneamente, claro que você não iria cobrar isso da prefeitura, né? Também não faz o menor sentido, né? Mas se é um evento organizado com pessoas recebendo, deveria pagar. Então não há propriamente na lei uma distinção entre quando é instituição pública ou instituição privada. Mas no tema que eu tinha colocado aqui, isso é muito relevante. Porque não é a mesma coisa bibliotecas públicas, bibliotecas e instituições públicas ou instituições museológicas, exceto os centros de documentação ou usos privados, que são muitas vezes verdadeiros conglomerados de ensino, né? Que tem aí um outro efeito. Isso está se procurando trabalhar na legislação, porque se entender que não são situações iguais, são situações diferenciadas. Com isso encerramos as perguntas. Então, antes de passar para a Paloma fazer os sorteios aí, que está todo mundo, eu tenho certeza, estão todos aqui porque gostaram das palestras e não esperando o sorteio, mas é uma... né? E, então, eu queria agradecer mais uma vez a palestra, a presença dos dois palestrantes, que, como eu falei, se complementaram. Em alguns momentos eu ficava até pensando na dicotomia o feijão e o sonho de um lado, o feijão do outro, mas a diferença é que o sonho está cada vez mais próximo e o feijão está cada vez mais se aproximando mais de ficar pronto e chegar perto do sonho, né? Então essa é a diferença do momento atual. Não são coisas tão distantes e não tão conflitantes, elas têm que convergir. E acho que a conclusão que a gente pode chegar da palestra dos colegas é que não vamos solucionar essa questão, não vamos caminhar se continuarmos pensando com soluções analógicas para um mundo que é digital. Então a gente vai precisar pensar em soluções que contemplem esse novo ambiente digital. Então, agradeço a presença de todos e a palestra dos colegas. Obrigado. Rapidinho, pessoal. Vou fazer o sorteio dos livros e aí a pessoa só sinaliza com a mão, depois vem buscar aqui com o pessoal, tá? Renan Martins. O livro é Educação, Instância e Ensino Superior. O segundo livro, Web Participação. Leila Aparecida.